Amém, queridos? O Senhor, hoje é noite de ceia, e o Senhor tem falado comigo uma palavra, e eu gostaria que você ficasse bem atento. Uma palavra que o Senhor tem falado muito forte comigo, já há alguns dias, e eu preciso liberar hoje como culto, né, que nós estamos reunidos, penúltimo culto de ceia do ano. Eu acho que é interessante nós ouvirmos um pouco disso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, versículo 24, capítulo 24, versículo 16. Atos dos Apóstolos 24, 16. Então abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos 24, 16, que diz assim: e por isso procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Amém? Feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Nesse ambiente de graça, nós nos rendemos a Ti. Nós quebramos toda a distração do ambiente, e que os nossos pensamentos estejam rendidos a Ti. Que toda a nossa mente, todo o nosso espírito, todo o nosso pensamento esteja agora rendido a Ti, Senhor, para que o Senhor possa ministrar em nós a partir da Sua realidade, e não a partir da nossa realidade humana, mas sim a partir da realidade espiritual, que é a Tua vida em nós. Amém? Queridos, as ofensas verbais ou ofensas psicológicas, elas podem ser consequências muito graves para a saúde mental da humanidade, chegando a afetar até a saúde neurológica todinha, mexendo ali com todo o sistema. E ela traz danos. A atitude de se ofender ou de viver em ofensa, ela traz danos terríveis. Um deles é o estresse crônico, que devido à exposição prolongada a situações estressantes, que vão afetar a estrutura e a função do seu cérebro, afeta a sua estrutura cerebral e afeta a função do seu cérebro, trazendo ansiedade e depressão. Ofensas repetidas, elas podem levar ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressivo. Trauma psicológico fortíssimo, de situações extremas, que nos levam a um dano pós-traumático devido ao estresse, que leva a esse transtorno pós-traumático. E elas mudam e alteram na nossa memória a nossa concentração. Você tem dificuldade de concentrar? O estresse crônico, ele pode afetar a capacidade da nossa memória e a capacidade da nossa concentração. Tudo isso gerado por ofensas. E essas doenças neurológicas, ocasionadas pelo estresse crônico gerado pelas ofensas, elas podem levar ao Alzheimer e ao Parkinson. Pastor, mas por que o senhor está falando isso, falando um pouco sobre neurociência? Porque eu preciso falar para você que o Senhor tem para nós um caminho de abundância. Deus não tem para nós um caminho de cansaço. Deus não tem para nós um caminho de estresse. Deus não tem para nós um caminho de amarguras, né? E nós precisamos entender o que a ofensa causa em nós mesmos. E nós precisamos ser livres da ofensa. Livres da ofensa. E esses caminhos psicológicos que a ofensa causa são complexos e também são profundos
e cada pessoa vai reagir num certo grau. Vai afetar a percepção. Uma pessoa que está sobre forte influência da ofensa, a percepção dela vai ser abalada. A percepção dela, ela vê tudo distorcido, porque ela está sob a influência da ofensa. A ofensa começa com a percepção de que alguém fez ou disse algo negativo sobre ela, mas é percepção, e ela se ofende simplesmente por perceber, ou seja, a percepção dela não está apurada, ela não está com o seu cognitivo adequado para perceber as coisas, e ela percebe erradamente. A sua emoção é descontrolada, ou ele é passivo demais, ou ele é explosivo demais, porque as suas emoções estão descontroladas. E essa emoção descontrolada, ela desencadeia emoções negativas. E essas emoções negativas, elas vão culminar na raiva, no ressentimento, na magoação e na humilhação. Então nós precisamos entender que se tudo isso está comprometido, se a percepção está comprometida, se a emoção está comprometida, a avaliação também está totalmente comprometida. Então essa pessoa, ela fica incapaz de avaliar fatos, situações, porque ela começa a avaliar isso a partir de uma visão distorcida dos fatos, porque ela está na ofensa. Então o seu cognitivo já foi afetado, né? Então você precisa avaliar a intenção. Aí começa a avaliar a intenção por trás da ação. O apóstolo Renato passou sobre mim e não me cumprimentou. Aí eu já começo a avaliar, ele não me cumprimentou porque ele está com raiva de mim. Aí eu começo com uma avaliação toda distorcida, eu não tenho uma avaliação adequada, porque aí eu começo a entrar, aí eu considero, foi intencional, ele não cumprimentou porque ele não quis, aí eu vou entrar nesse lugar, ou ele não me viu, não, é porque ele não quis me cumprimentar mesmo, eu vou entrando nesse lugar. E uma outra coisa bem complicada é que a ofensa, ela pode ser armazenada na sua memória por muitos e muitos anos, e mesmo que você não lembre dela, ela volta como uma resposta por causa da ofensa que você recebeu ou trouxe para dentro de você anos depois. E essa ofensa, por isso que a palavra de hoje é livres da ofensa, ela vai afetar suas gerações. Aquilo que nós não fomos curados no nosso interior, a nossa próxima geração vai multiplicar pela nossa própria liberação. Então nós vamos influenciar as futuras gerações e as interações com as pessoas. Se eu não for livre das ofensas, quando o apóstolo fala assim, eu estou de consciência livre, ou livre de ofensa, tanto para com os homens, para com Deus, ele está falando sobre esse sentido. Ele não tem julgamentos mais nas suas relações, porque ele está curado sobre tudo o que aconteceu. E quando nós olhamos isso, nós precisamos entender isso também, porque senão nós reproduzimos sobre a nossa geração a ofensa que nós recebemos, talvez lá na nossa criação, a ofensa que nós recebemos quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes, porque a gente não foi curado, nós não fomos curados dessa área, e aí você fica com aquela ofensa forte ali, vem trazendo, aí você traz para as relações. E aí é por isso que toda relação que você entra numa relação de amizade com alguém, você já entra querendo alguém que supre essa ofensa que você teve lá atrás. E é por isso que você sempre se frustra, porque não é na amizade que nós vamos curar essa ofensa nós vamos curar é no nosso espírito, é uma libertação que o Senhor precisa fazer em nós. A nossa memória, ela precisa ser ativada.
porque senão nós vamos influenciar. Nós precisamos ser curados das más memórias para a gente curar a próxima geração. Você sabia que você ficar preso na ofensa afeta a sua identidade? Toda pessoa que está presa na ofensa, ele tem problema de identidade, porque a ofensa, ela afeta a nossa autoestima e o nosso senso de identidade. Quando a palavra fala que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, ele não está falando, eu era preso, eu sou livre. Não, ele está falando isso, está falando sobre essa prisão da alma, dessa prisão da alma, porque sem Cristo a nossa alma é presa no nosso passado, é presa nos nossos traumas, é preso nos nossos maus entendimentos e nos nossos desentendimentos, é presa na nossa má formação. Então, quando o Filho nos liberta, ele nos liberta de um lugar cativo e nos leva para um lugar de liberdade nele. Nós saímos da ofensa e entramos num lugar para desfrutar da reparação de Deus. Então nós somos livres. Então, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E para sermos livres, nós precisamos ser livres das ofensas que você fala, não tem ofensa, mas 10 anos depois vem um gatilho sobre você, porque não foi curado. O Senhor está mostrando assim, nós precisamos curar isso. E às vezes nós passamos por terapia, e é importante, nós devemos passar, e nas terapias vai ser apontado para nós os gatilhos. Mas esses gatilhos, eles têm que ser levados a Cristo, porque há sempre uma raiz que gera esses gatilhos. E é tão forte isso, porque um homem que ainda está preso na sua ofensa, ele compromete a sua identidade, ele não tem senso, ele não consegue ver um homem. Quando eu falo homem, é uma mulher, uma pessoa madura, ela fica sem senso de identidade. E aí ele fica esperando o quê? A aprovação de alguém. Ele fica esperando a aprovação do outro. O marido espera sempre a aprovação da esposa, a esposa sempre a aprovação do esposo, ou você espera a aprovação do seu colega. E às vezes a forma que cada um reage é diferente, né? Eu brinco muito com a Cris, porque a Cris é fleumática. Então o dia que ela está extremamente alegre e o dia que ela está extremamente triste é a mesma coisa. Então, se eu não entender a identidade de quem ela é, eu vou ficar depositando nela expectativas que ela não pode suprir, porque essas expectativas têm que ser cumpridas em Cristo. Ela é fleumática não tem, né? Está alegre ou está triste é a mesma coisa, não dá para você saber. Aí eu sou um sanguíneo com traços de melancólico, né? Aí a gente precisa sempre de um carinho, de um agrado. Se eu for esperar, aí se eu não tiver senso de identidade, eu vou falar assim, minha esposa não me ama, aí minha esposa não gosta de mim, porque eu estou depositando nela aquilo que só Cristo pode me suprir. Não é ela que pode suprir. Agora, se eu conheço quem ela é no Espírito, eu me alimento da vida de Cristo que tem nela, e sou alimentado em Cristo pela graça que o Senhor depositou nela. E a gente brinca demais, eu e a Carol brinca demais, né? Olha lá, a mãe agora, hoje ela está nervosa, mas a gente não consegue ver, né? Hoje a mãe está calma, hoje a mãe está brincando, é sempre a mesma pessoa. E nós precisamos entender que a ofensa, ela pode afetar a dinâmica dos nossos relacionamentos. Você precisa buscar no Senhor isso, e nós precisamos ser livres delas, irmãos, porque ela é uma consciência que nos deixa preso a traumas, nos deixa preso a situações que nos paralisam. Você começa a ficar paralisado, sua sensibilidade individual começa a aumentar, você começa a se tornar, toda pessoa que é presa pela ofensa, ela começa a se tornar individualista, ela começa a se tornar
separada dos outros, né? Ela começa sempre a lembrar no passado: ah, não, mas eu não vou me relacionar com o Tiago como um irmão, não, porque no passado eu já me feri muito com isso, né? Tem a questão do contexto social. Às vezes você viveu um contexto social de muita dificuldade, ou de cultura muito terrível, né? Foi criado em lares extremamente opressivos, e aí você começa a trazer tudo isso para o seu relacionamento. Então nós precisamos, nessa noite, fazer uma autoavaliação de nós. Como que nós estamos lidando com relação à ofensa? Refletir sobre as minhas emoções. As minhas emoções, elas estão sendo afloradas por quê? Será que são as ofensas? E segundo a psicologia, diz que a melhor coisa é comunicar-se abertamente. Quando há ofensa, a melhor coisa é comunicar-se. Por isso que o ambiente de paternidade, ele é poderoso, irmãos. Porque uma casa paterna é o lugar que você pode ser quem você é. Numa casa paterna é onde você pode reunir, sentar-se à mesa com o pai espiritual e ser quem você é. Abrir seu coração e realmente ser quem você é, sem você ser julgado. Porque um pai espiritual sabe quem você é em Deus. Em muitos lugares nós não podemos ser quem nós somos, né? Eu trabalhei 20 anos gerenciando linha de produção e na empresa. Irmãos, às vezes a gente estava sob extrema pressão, e eu não poderia ser quem eu era. Eu queria um lugar para entrar e chorar, queria entrar num lugar, gritar a boca no trombone, gritar, me desestressar, e eu não podia ser quem eu era. Porque você precisa manter-se uma postura, porque se você for quem você é, você vai ser desacreditado até pelo cargo que você carrega. Agora, num ambiente paterno não existe isso. Você sendo quem você é, você abre, você rasga seu coração. Eu lembro quantas vezes eu chegava em casa, passei um ambiente de estresse o dia inteiro no trabalho. Eu chegava em casa, eu também não podia desestabilizar minha família. Vou chegar aqui, vou chorar agora, desestabilizar minha esposa, meus filhos. Aí quando eu conheci um ambiente paterno, onde eu conheci um ambiente de cuidado, que eu pude desfrutar disso, sentar à mesa na frente de alguém, que eu ia falar sobre as minhas mazelas internas, sem essa pessoa julgar quem eu era, porque ela já me conhecia no espírito, e falava assim, vai dar, às vezes não falava nada, falava assim, vai dar tudo certo, pronto, mas eu já pude chorar, limpar o nariz, já pude um ambiente de segurança. E a psicologia fala sobre isso. Buscar apoio, comunicar-se abertamente e buscar apoio. E também fala que a gente precisa buscar compreender o outro, buscar estar no lugar do outro. E sabe por que eu estou falando sobre ofensa? Porque eu estava estudando os antônimos da ofensa. E o antônimo mais forte da ofensa é a reparação. A ofensa é o oposto da reparação, e nós somos chamados para reparar as coisas. Tem outros, né? Afeição, consideração, submissão, sujeição, cortesia, dependência, justificação. Tudo isso é antônimo da ofensa. E o que é mais fácil? Ofendermos ou repararmos? Eu vou falar uma coisa para você: é muito mais fácil reparar do que ofender. Mas a ofensa é uma natureza herdada lá no pecado de Adão. A natureza adâmica, ela é carregada de ofensa. Só que se você for parar, é muito mais fácil você reparar. Porque aquele que é reparador, ele toca a bola para frente, ele repara, ele não leva em consideração e toca. Mas nós precisamos discernir e ver como é que está o nosso coração em relação à forma que nós nos movimentamos sobre as ofensas que nós recebemos. Porque a ofensa, querido,
é uma realidade de uma vida antes da cruz, que manifesta uma natureza da velha criação. A ofensa é natureza caída. E se nós compreendemos isso, nós vamos entender o lugar que nós estamos hoje. Hoje nós não vivemos na velha criação mais. Cristo inaugurou para nós uma nova criação. Foi em Cristo na cruz, abriu-se um leque para uma nova criação, que agora já não é mais da alma, mas é do Espírito. Eu já não me ofendo nos meus sentimentos mais, porque eu não sou um homem terreno, eu sou um homem espiritual. Não é mais a minha alma que governa os meus sentimentos, mas sim o meu espírito que governa a minha alma. Então aquilo que eu recebo de Deus passa a manifestar através do meu corpo, porque minha alma está governada no Senhor. E a ofensa, ela é tão forte no antigo pacto, lá na lei de Moisés, porque aquele contrato, ele apontava para as ofensas, e toda ofensa que o homem fazia a Deus, o homem precisava reparar com um sacrifício, uma espécie de multa. Toda ofensa que o homem fazia a Deus, ele precisava levar um animal para ser sacrificado por ele, uma espécie de multa. Se você for ler a lei, você vai ver lá: aquele que roubou tem que restituir tantas vezes, aquele que fez isso tem que fazer tantas vezes. E tinha algumas multas que era a própria vida, né? Mas eram multas. E depois que você pagava essas multas, as ofensas eram desconsideradas. É mais ou menos quando você passa no sinal vermelho ali. O que chega para você depois? Uma multa. E aí o que você tem que fazer com essa multa? Pagar ela. Se você não pagar ela, você não licencia seu carro. E depois que você pagou ela, aí você pode licenciar seu carro. Então era assim a antiga aliança. O homem errava, ele pagava uma multa. Mas na nova criação, Jesus inaugura esse ambiente do novo pacto, e todas, entenda comigo, todas as ofensas que os homens geraram, todas foram reparadas na cruz. Com o quê? Com a natureza de justificação, perdão, amor e submissão. Jesus tem essa natureza de reparação, a natureza do Filho. Ele andou sobre o perdão de Deus a nós. Ele caminhou sobre o amor de Deus. João 3,16 fala o quê? Que Deus amou o mundo, de quê? De tal maneira, que deu o quê? O seu Filho, o seu único, para que todos fossem salvos. Então Jesus caminhou debaixo desse amor, e debaixo da submissão, porque a missão de Jesus não era dele, era a missão do Pai. E ele caminhou debaixo dessa missão para remir toda a terra. Então, se nós entendermos, abra sua Bíblia comigo em Romanos 5,17, que nós vamos entender muito claro aqui o que Paulo está falando aqui sobre esse ambiente. E eu quero que você seja livre da ofensa. Porque olha aqui, ó, Romanos 5,17 diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Irmão, se a ofensa de Adão, o pecado de Adão, trouxe a morte que reinou no mundo todo por causa de Adão, mas a reparação de Cristo trouxe a nós um reino, onde nós reinaremos com Ele em justiça e graça, cheio de abundância, em todas as áreas. E abundância na nossa área sentimental, abundância na nossa área dos relacionamentos, abundância na nossa área da comunhão, de entendermos isso, porque ele está falando assim, ó: o Pai não se ofendeu. Embora Adão foi um ofensor pecando, o Pai não se ofendeu. E essa natureza que não se ofende é a natureza que o Pai libera à terra quando Ele envia Jesus. Quando o Pai olha para Jesus e envia Jesus como filho maduro à terra, Ele está liberando sobre a terra essa mesma natureza.
Então, se na natureza adâmica eu sou ofendido, na natureza eterna de Cristo nós somos reparadores. Se você foi ofendido em Adão, em Cristo você passa a ser um reparador. De ofendidos a reparadores. Então é isso que nós precisamos avaliar no nosso íntimo. Como que nós estamos comportando em relação à ofensa? Nós estamos ficando ofendidos ou nós estamos entrando com reparação? Se eu estou entrando com a reparação, a natureza de Cristo está reinando sobre mim. Se eu estou entrando na ofensa, a natureza caída ainda está governando sobre a minha vida. E o Senhor nos chamou para reparar. Como reparadores, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você somos chamados para sermos reparadores. Reparadores de todas as situações. Então as ofensas não podem governar sobre a nossa vida, querido. Pastor, não pode, mas eu tenho. Então hoje é o dia. Você crê nisso? Hoje é o dia para você ser livre dessa ofensa. Alguém pode colocar um ventilador aqui para mim? Você pode ser livre dessa ofensa. Porque, olha aqui, ó, nós reinaremos. Põe aqui de novo Romanos 5,17. Nós reinaremos em quem? Em vida. Se pela ofensa nós reinaremos em vida. Reinarão em vida por um só. Por um só. Só tem um lugar que nós vamos reinar. Por que ele está falando de Jesus Cristo? Porque ele está falando da natureza do Filho eterno. Você só vai reinar a partir dessa natureza, querido. A natureza caída de Adão, ela é inabilitada para reinar, porque ela se ofende. Ela é uma natureza que anda pelo terreno, ela não olha aquilo que é espiritual. Então o Senhor nos chama para reinar em vida. E como que eu vou reinar, querido? Quando eu estou pronto a reparar. Em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo fala aos irmãos ali de Gálatas que eles devem ser eles devem agir com espírito de mansidão quando alguém, olha aqui, olha, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o que? Espirituais. O que ele está falando? Vós que sois maduros. Preste atenção aqui. Vós que sois maduros, encaminhai o tal com espírito do quê? Mansidão. Como que você se torna um reparador? Como que você se torna um reparador? Vou deixar a Raíza colocar, que vocês estão muito espertos hoje. Deixa a Raíza sair daqui, aí vocês olham aqui. Senão vocês não podem perder isso. Vocês estão entendendo o que Paulo está falando aqui? Se alguém te ofender, como que você repara isso? Como que você repara? Ele fala assim, vós que sois espirituais. Esse espiritual é vós que sois maduros. Encaminhai com o quê? Com o espírito de mansidão. Se alguém errar contra Deus, nós erramos contra Deus o tempo todo. E qual foi o espírito que o Senhor agiu? Adão fez uma ofensa gigantesca a Deus. E qual foi o espírito que o Senhor agiu? No amor. Não são regras. Regras era da antiga aliança. Como que tem sido o nosso movimentar? Quando alguém falha conosco, nós usamos os fundamentos da nova aliança para acusar a pessoa, ou nós usamos os fundamentos da nova aliança para acolher a pessoa? Porque se eu uso os fundamentos do novo pacto para acusar alguém, eu só estou usando a palavra do novo pacto, mas no ambiente do antigo pacto. Porque no ambiente do antigo pacto, nós usávamos a ofensa para cobrar uma multa da pessoa. E essa era a forma que agia. Então como que eu tenho agido? Nós somos chamados para sermos um reparador. Então as nossas consciências diante de Deus e diante dos homens, elas têm que ser sem ofensa. Porque nós somos reparadores.
O Senhor nos chamou para ser reparadores. Então, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, não olhando pelo outro, olhando por ti mesmo. O que ele está falando assim? Qual é a forma que você reage quando alguma ofensa é direcionada a você? E às vezes nem é contra nós. Às vezes você vê alguém por infantilidade ou por imaturidade errando contra princípios, errando contra Deus. Como que você se reage? Você quer ser aquele que vai condenar a pessoa? Não, irmãos, nós não podemos ser aquele que condena, porque o próprio Senhor está derramando do seu amor, da sua graça. Ah, mas Deus não está feliz com aquela pessoa errando, pastor. Concordo. Que pai que fica feliz em ver os filhos dando cabeçada? Nenhum pai fica feliz, mas o amor dele está derramado para reparar aquela pessoa imediatamente, assim que ela puder. Então nós precisamos entender isso com muita clareza, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Ele está falando assim: da mesma forma que você acusa aquele que está ofendendo, você pode entrar no mesmo lugar, porque você está na mesma natureza do ofensor. Quando eu me ofendo, eu estou fluindo na mesma natureza daquele que me ofende, do ofensor. Então nós estamos falando de dois ambientes, irmãos, que se o Filho nos liberta desse ambiente, nós estamos livres. Por isso que no versículo 2, Paulo fala para os irmãos: levai o que? As cargas. 6:2 de Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe por que ele está falando isso? Porque quando Cristo veio a esta terra, Ele era o homem mais puro e mais digno. Ele era o único que poderia colocar o dedo sobre nós e falar: seus pecadores. Não, Ele simplesmente pegou todo o pecado de todo mundo e colocou na cruz e levou sobre a cruz e falou assim: vou pagar tudo, vou reparar tudo. Jesus não ficou olhando para a pessoa e falou assim: estou levando seu pecado, viu, Tiago? Está louco, está pesado. Não, estou levando seu pecado, viu, Marisa? Não, Ele colocou tudo na cruz e seguiu como ovelha muda, porque a ação dele ali era reparar, não era apontar. Então a natureza de um filho maduro é a natureza de um reparador. Então eu não posso me ofender, porque as ofensas é da velha natureza. Então quem caminha, deixa eu falar para você, quem caminha na natureza adâmica, ele é um ofensor nato. Agora, se você já está caminhando na natureza eterna de Cristo, na vida de Cristo, você não pode se ofender com o ofensor. Você tem que saber e amar ele, e morrer por ele. Não foi isso que Jesus fez por nós? A cruz que nós devemos experimentar é a cruz de Cristo, porque quando eu morro, eu libero vida sobre o meu irmão que ainda não morreu ainda. Todos nós vamos precisar experimentar a morte de Cristo, irmão. E essa morte é a morte do velho homem, é a morte de uma natureza. Não é a morte física. A morte física não é essa, é a morte de uma natureza. A natureza que foi herdada por Adão no pecado, ela tem que morrer. E Cristo já fez isso por nós. E nós temos que experimentar essa morte dele, nós temos que acessar essa morte. Paulo fala para nós que eu estou crucificado nele, fui crucificado com Cristo, então eu tenho que acessar a morte do Senhor. Ele foi a primícia, ali ele era a primícia de tudo. Então quanto mais a humanidade, João 3,16 dá para a gente ficar o ano inteiro estudando João 3,16. Porque quanto mais a humanidade ofendia a Deus, desde Adão, a humanidade continuou ofendendo a Deus, mas Deus amava a humanidade, mas Deus cuidava, mas Deus preparava o seu plano, sabe? Quanto mais a humanidade ofendia, mais o Pai nos amava. Queridos, para pensar, por isso nós precisamos refletir. Se todas as vezes que nós ofendemos, por que nós ofendimos a Deus e ofendemos a Deus, Ele nos ama mais? Por que nós não temos a capacidade de reparar a ofensa do nosso irmão?
Um parênteses bem grande, irmãos, quando eu estou ficando ofendido pelo meu irmão, o problema não está no meu irmão. Não, pastor, não, o problema está em mim, porque a minha natureza está errada. Quando eu me ofendo com o meu irmão, o problema não está nele, está em mim. Porque se ele, mesmo que ele esteja na natureza errada, mas eu estou na natureza eterna de Cristo, eu não vou me ofender. O que vai gerar em mim é mais amor por ele. E foi isso que Cristo fez por nós, irmãos. Imagine Cristo, o Filho eterno e puro de Deus, o ambiente da pureza. Ele vem num mundo todo corrompido, irmão. E o que mais gerava por ele quando ele via aquelas pessoas? Mais o amor acrescia sobre o seu coração, e mais senso do propósito existencial dele vinha sobre ele. Ele falava assim: eu preciso cumprir o meu propósito, eu preciso ir até o fim. Jesus, ele tinha cada dia mais, ele tinha certeza do seu propósito existencial, e ele sabia que a cruz seria o lugar de reparação para toda a humanidade. E o que ele fez? Vou reparar. Consegue compreender isso? Todos os dias ele levantava de manhã: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E o amor dele crescia. Então faça aí essa reflexão: eu estou me ofendendo com meu filho, eu estou me ofendendo com meu pai, eu estou me ofendendo com a minha esposa, estou ofendendo com meu esposo, estou ofendendo com meu irmão de igreja. Querido, o problema não está no seu irmão. Agora, eu não vou pedir para você tocar no ombro do seu irmão, vou pedir para você tocar em você mesmo. Ele fala assim: como que eu tenho reagido às ofensas? Porque se eu sou um filho maduro, eu levo o ofensor a Cristo, querido. Agora, se eu sou imaturo, eu entro no mesmo lugar do ofensor. Quando o ofensor Satanás chegou até Jesus e falou assim: olha, se você prostrado me adorares, eu vou dar toda essa terra para você. Jesus, como um filho maduro, falou: não, isso não. Eu vou salvar todo mundo e você vai ficar aí nesse mesmo lugar. Você consegue compreender isso, querida? É essa natureza. A cruz de Jesus foi para liberar essa natureza a nós, a natureza da reparação, a natureza de um filho. Então assim, você não pode entrar: pastor, mas não tem como nos entristecer. Aí é outro detalhe, irmão. Ficar triste, Jesus ficou. Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Mas não estou falando que você é super-homem, que você não se entristece, que você não fica triste. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando em qual lugar você entra no espírito, qual lugar e qual região você está. Porque a ofensa, ela vai causar danos. E geralmente uma pessoa que está debaixo de ofensa, ela lembra daquilo 24 horas, ela não consegue lembrar outra coisa. Quando você está debaixo de ofensa, você só lembra o que você foi ofendido. E às vezes aquela pessoa que te ofendeu, ela te ofendeu numa coisinha tão pequena, mas ela já fez tantas coisas poderosas por você e para você, que você não consegue observar, porque você paralisou na onde? Na onde que Satanás queria que você paralisasse, na ofensa. Aí você desce de um lugar. Então por isso que nós precisamos, toda vez, que é aquilo que eu falo, a gente precisa conservar o lugar que Deus nos colocou. Aquilo que Efésios 1 diz que nós já estamos governando com Cristo nas regiões celestiais, está falando sobre isso, sobre sentimentos, está falando sobre visão, está falando sobre o Espírito. E em todo tempo as trevas vai querer fazer o que com a gente? Arrancar a gente desse lugar e levar a gente de volta para o lugar da antiga criação, porque aqui não tem governo. Então o amadurecimento habilita o homem a transitar da ofensa para a reparação. Queridos, o amadurecimento habilita o homem a transitar da ofensa para a reparação. Quem deseja amadurecer? Quem deseja crescer? Você sai desse ambiente. Porque aquele que não se ofende, ele tem a capacidade de ser um, de caminhar debaixo do mesmo propósito, de caminhar debaixo da mesma visão, de ser um com Cristo. Por que Jesus era um com o Pai? Porque ele não se ofendia, irmão. Em todo o tempo, Jesus podia ser aquele: ô Pai, que missão árdua que o Senhor me deste, hein? Ô, pô, vim triste. Não, em todo o tempo ele estava amando mais e sendo um com o Pai. Nós temos que ser um, querido.
na nossa relação de família, na nossa relação de conjugal, na nossa relação de comunhão ao corpo de Cristo, nós temos que ser um. Sabe por que nós se ofendemos? Porque a gente não consegue ser um. E aí a gente não vai olhar a graça, porque no corpo nós somos um, nós olhamos a graça, não os defeitos. Todo mundo tem defeito, irmão. Todo mundo tem N defeitos. Mas se eu estou na natureza do reparador, eu não consigo nem olhar o defeito, porque eu só se alimento da vida que está no meu irmão, não do temperamento do meu irmão. Nada importa para mim. O que importa para mim é o que ele tem de graça depositada, o quanto de porção de graça o Jesus já deu para ele antes da fundação do mundo. É isso que importa. Então nós precisamos entender isso. Se nós não nos ofendemos, nós temos a capacidade de mover como um. Por que Jesus foi um homem de sucesso, um filho de sucesso? A capacidade que ele tinha de mover como um, como o Pai. Ele, o Pai, era um na missão, um na visão, um no espírito, um no amor, um no propósito, um. Não tinha separação. Sabe, em Eclesiastes 10 e versículo 4, tem um versículo muito forte que fala que levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. E eu quero encerrar aqui, querido. Nós não devemos deixar o lugar que nós ganhamos em Cristo. Nós ganhamos um lugar de governo, e esse lugar, ele é acima de principado. A palavra fala que esse lugar em Cristo, ele é o quê? Ele é acima de principados e potestades. E em todo tempo as trevas vai trabalhar para que você seja ofendido. E isso não vai parar, porque essa é a ferramenta dele. Ele é ofensor desde o princípio. Essa é a ferramenta das trevas. Agora você, como filho maduro, você precisa discernir isso. Assim, eu não vou cair na ofensa não, porque o meu pai já me colocou num lugar acima dos principados. O diabo, ele quer fazer você entrar no lugar dele, porque ele só consegue guerrear com você no mesmo lugar que ele está. Então a guerra das trevas é tirar você do ambiente que você já está em Deus, porque o ambiente que nós estamos em Deus, de um filho maduro, as trevas não podem alcançar. Então ele vai levar ataques a você, à sua mente e aos seus sentimentos, para que você desça desse lugar. E o Senhor está chamando a gente, só suba para esse lugar, não desça desse lugar. Porque quando nós estamos em Cristo, a partir da cruz, nós olhamos assim, porque a palavra fala, nós estamos acima dos principados e potestades. Essa é a realidade. E essa realidade é nos nossos sentimentos. Essa realidade é nas nossas emoções. Essa realidade é nas nossas relações. Essa realidade é na nossa comunhão. Essa realidade é na nossa família. Essa realidade é no nosso trabalho. Essa realidade é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Nós somos filhos. Nós somos filhos e o Senhor nos chamou para reinar em todas as áreas. O Senhor nos chamou para viver em abundância, até mesmo no momento de escassez. O Senhor nos chamou para reinar, até mesmo quando você olha um sistema corrompido de governo no mundo, até quando você olha uma nação, não tem jeito, mas o Senhor te chamou para governar, porque o nosso governo não é dessa terra. Nós não somos cidadãos terrenos, nós recebemos instruções celestiais e manifestamos nas regiões terrenas. O Senhor nos chama, querido. Por isso que nós precisamos ser livres das ofensas. E as trevas vai lutar para que você não seja livre dela. Sabe, porque a graça que Deus colocou em você é uma graça de reparador. Então você não pode se ofender, porque se você se ofender, você não repara. Traga o seu irmão para este mesmo lugar. A morte de Jesus nos deu a sua vida.
quando nós morremos para o nosso orgulho, a maioria dos desentendimentos, a maioria das ofensas são por causa do nosso orgulho. Se nós sentamos a uma mesa para uma discussão, para um projeto, e eu levo para essa mesa o meu orgulho, pode vir alguém com um projeto melhor que o meu e eu não aceitar, porque eu estou levando para essa mesa o meu orgulho. Eu quero o meu, eu quero a minha aprovação. Vocês conseguem compreender? Se eu paro para ouvir Deus, e Deus tem um projeto para a cidade de São José dos Campos, só que eu tenho um projeto pessoal meu, eu já não começo nem a ouvir Deus mais, porque o meu orgulho está falando mais alto. Deus fala: filho, não é aí. O Senhor nos chama para ser reparadores, irmãos. E eu não sei como está o seu coração, mas eu quero falar para você: hoje é uma noite para você ser livre da ofensa, porque a natureza de Cristo é uma natureza reparadora, e você recebe dessa natureza também para reparar as ofensas. E o Senhor tem preparado para nós esse ambiente hoje, que nós vamos ceiar como família, mas é um ambiente para nós sermos livres. Domingo passado, Miqueias ministrou uma palavra aqui poderosa. Eu estava no voo, eu assisti, depois assisti de novo. Estava vindo de Manaus para cá, e eu assisti de novo. E aquela palavra tem falado muito forte sobre o inédito de Deus. E o inédito de Deus é todos os dias para nós. Todos os dias Deus tem um inédito para nós. E se nós somos livres da ofensa, nós estamos habilitados a desfrutar desse inédito, irmão. Sabe, o plano de Deus, olha para quem está do teu lado e fala assim: o plano de Deus para a tua vida é de paz, é de prosperidade, é de abundância, é de alegria. Não deixe que as ofensas roubem isso de você, não, porque Deus tem um inédito para você. Ser filho é viver debaixo dessa graça inédita de Deus. Sermos filhos é vivermos debaixo dessa graça inédita. Queridos, ser filho é viver na mesma graça de Jesus. Quando você lê as Escrituras, você acha Jesus o máximo? Eu acho, irmão. E eu fico mais feliz ainda sabendo que a vida dele está todo dia dentro de mim. E eu quero exalar essa vida, não com regras, não sendo um legalista, fazendo multas para as pessoas cumprirem, para elas serem: agora você foi remido porque você pagou uma multa. Toca de quem está do outro lado assim: ele já pagou tudo. Ele já pagou tudo. Ele já pagou tudo. Sabe por quê? Porque Jesus não era egoísta. Ele sabia que ele ia ganhar muitos irmãos depois da cruz. Eu fico olhando Jesus como um filho único, né? Aí ele diz: nossa, pai, a cruz vai me dar um monte de irmãos. Um monte de irmãos. A nossa casa vai ser cheia. Nossa, mas nós vamos ter muito trabalho, vamos trocar muita fralda também. Não tem problema trocar fralda, mas eles vão crescer e vão amadurecer, e depois eles vão trocar a fralda dos outros. É para isso que você está amadurecendo, querido. Não é para ficar ofendido com aquele que não amadureceu ainda. Os maduros estão prontos para cuidar dos mais novos, e o Senhor tem levado a esse lugar. Talvez você já amadureceu, e quem está caminhando do seu lado ainda não amadureceu. E a palavra de Deus para você é paciência. Paciência. Não se ofenda, repare tudo. Manifeste essa vida, porque essa vida vai trazer quem está ao teu lado para o mesmo lugar. O Senhor tem nos chamado a viver nesse lugar. Como é precioso, irmãos, vivemos em corpo. Como é precioso desfrutarmos dessa realidade. Como está o nosso coração? O Senhor quer reparar, porque o Senhor te chamou para ser reparador. Avalie: nossa, pastor,
Eu deveria estar sendo reparador, estou ofendido. Aqui não é um lugar de peso, nem um lugar de acusação. É só um ajuste para você no espírito. Assim, Senhor, eu tomo posse do lugar que o Senhor deu para mim de reparador. Eu vou para o meu lugar de reparador. Essa é a noite como família. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite, querido. O Senhor te chama a transitar de uma natureza onde os seus pensamentos não te governam. Você viu quanto mal que a ofensa faz? A ofensa te leva a ter imaginações e nunca são boas, porque a natureza. Aí o Senhor te fala assim: como que corrige isso? É só transitar da natureza terrena para a natureza espiritual. Sabe o que é lindo? Que tudo isso está disponível para mim e para você, porque a cruz deu isso para nós. Cristo é essa natureza.